O governo de Jair Bolsonaro vetou o projeto que permitia aos passageiros despachar as malas sem precisar pagar. Ou seja, você ter direito a despachar sem pagar um determinado número de malas, né? A presidência da República alega que, abre aspas, a proposição contraria o interesse público, tendo em vista que, na prática, aumentaria os custos dos serviços aéreos e teria o efeito contrário ao desejado pelo legislador, ou seja, encareceria as passagens para todo mundo, independentemente se estava levando ou não bagagem. Esse é o argumento do governo para vetar. Esse, inclusive, também é o tema do nosso segundo debate de hoje, aqui no Prós e Contras. Quem tem razão? Para esse debate, recebemos os advogados Ricardo Mota e Vitor Boaventura, ambos especialistas em direito do consumidor. Senhores, sejam bem-vindos. Doutor Ricardo Mota, seja bem-vindo. Boa tarde. Qual a sua opinião sobre esta decisão do governo de vetar? Isso foi aprovado, obviamente, no Congresso. O veto presidencial vai ter que ser revisado ou analisado novamente pelo Congresso. Mas, enfim, o que vale nesse momento é o veto presidencial, que faz com que as pessoas, sim, ao despachar bagagens, terão de pagar por elas. Qual a sua opinião, doutor Ricardo Mota? Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu sou favorável ao veto do presidente Jair Bolsonaro, tá? A MP 1089, né, editada no ano passado, ela, conhecida como MP do voo simples, ela tinha um outro objetivo, ela tem um outro escopo, né, que efetivamente foi elaborada para trazer maiores facilidades para o setor da aviação civil, né, melhorando esse ambiente de negócios em que nós temos vivido, inclusive, ainda nesse período de pandemia. Doutor Vitor Boaventura, seja bem-vindo, boa tarde. E a sua opinião? Boa tarde, muito obrigado. Bem, na minha opinião, o veto presidencial desconsidera aspectos importantes, inclusive da nossa realidade econômica atual, né? As passagens aéreas encareceram muito com a variação cambial e com a pandemia. As famílias estão retornando aos aeroportos, mas com a sua renda reduzida, e esse é um serviço já muito oneroso e que poderia oferecer esse serviço a mais, adicional, de despacho de bagagens, né? Esse foi o intuito do legislador ao aprovar essa medida. Tá, mas vamos lá para as questões práticas. Eu tenho o preço da passagem hoje, obviamente cada companhia tem a liberdade de compor o preço, e elas são do setor privado. Se eu vou lá e digo que você pode despachar uma bagagem sem cobrar, a lógica é que a companhia vai ter que gastar mais com combustíveis, porque, claro, é um peso maior que você vai carregar. Esse peso maior dos combustíveis vai, obviamente, impactar no custo total dela. Para ela ser um negócio lucrativo, ela precisa, solvente no mínimo, mas, obviamente, também lucrativo, ela precisa colocar isso no preço da bagagem. Onde é que a empresa poderia ou não reduzir esse custo, levando-se em conta que ela teria que obedecer o que foi decidido no Congresso e que agora não tem que obedecer? Porque há uma questão prática. Óbvio que todos nós, como consumidores, gostaríamos de não pagar. Mas isso implica dizer que lá atrás todo mundo estava pagando, é isso, doutor Ricardo? Na verdade, Alberto, apenas 3 países no mundo, tá, possibilitam que o consumidor faça o despacho sem pagamento de bagagens. Tá? Nós tínhamos o Brasil, Cuba e a Coreia do Sul. Tá? Apenas esses 3 países. No restante do mundo inteiro é cobrado o valor da bagagem. É importante considerar que este destaque que foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro não fazia parte, né, da MP quando editada lá no passado. E quando também foi autorizado, né, que se cobrasse essa passagem lá em 2016, inclusive junto com a ANAC, foi também possibilitado, tá, o aumento da bagagem de mão que o passageiro poderia levar. Então, ele tinha uma limitação de 5 quilos, possibilitou-se a ele levar uma bagagem de até 10 quilos, tá? Para que depois ele tivesse essa compensação das bagagens despachadas.
Tá, doutor Vitor, se a MP não era essa a intenção e isso foi colocado ali, obviamente, para atender alguma demanda de algum setor que chegava no Congresso, eu já não tenho um desvio de origem da MP, mas eu também quero lhe colocar essa mesma questão que fiz ao doutor Ricardo. Eu não consigo entender exatamente os custos de cada uma das empresas operadoras do sistema de transporte aéreo, mas é muito fácil entender que se elas tiverem um custo, elas vão repassar, porque senão elas não ficam solventes e podem ter problemas gigantescos. O setor aéreo já é extremamente competitivo. Como é que era possível fazer essa redução? Porque lá atrás era gratuito. A tese do gratuito não cabe num negócio financeiro. Alguém está pagando de alguém. Por que nesse momento seria possível voltar a não cobrar as bagagens despachadas? O aspecto de reflexão que acho que fica, né, dessas medidas é justamente relacionado a esse momento anterior, ou seja, quando houve a possibilidade de cobrança das bagagens, a justificativa era que poderia-se ter uma precificação mais justa das tarifas, né, para a utilização do serviço. E nós, como consumidores, não percebemos isso na prática, né? Nós sabemos que o preço das passagens flutuou muito pouco e tendeu a um aumento, né, nos anos mais recentes. Então, talvez essa questão a ser gerida pelas companhias, ela também poderia ser vista sob uma outra ótica, ou seja, na medida que você oferece um serviço mais completo para os consumidores, você poderia atuar de uma maneira a ter mais consumidores utilizando esses serviços e aí sim aumentar os faturamentos, né? Do ponto de vista do consumidor, e que eu acho que é o que é importante, é considerar que você pode contratar um produto mais completo. E essa é a ideia do legislador, o parâmetro já estabelecer essa completude no serviço, e daí se inaugurar um novo momento, o retorno daquele status quo, no sentido de que os consumidores têm já esse serviço garantido ao custear essa passagem que não é barata. Tá, vamos lá. Doutor Ricardo Mota, o questionamento agora independentemente de qual seja a decisão da apreciação do veto presidencial pelo Congresso, não tem data marcada ainda em relação a isso, o senhor acha que o tema pode ser judicializado, ou seja, de se recorrer à Justiça, o lado que perder nessa questão do Congresso analisar o veto, recorrer à Justiça, sejam as empresas ou os consumidores? Alberto, indiscutivelmente esse assunto, assim como a maioria dos assuntos que estão sendo tratados hoje pelo governo federal estão sendo judicializados, né? Eu acho importante considerar também algo de extrema importância, que quando se fala em aumento de competitividade para redução do valor da passagem, tá? Quando se permitiu a cobrança, no passado, a partir de 2016, foi um período em que o país começou a receber uma série de intuitos e de consultas de outras empresas estrangeiras, principalmente aquelas empresas que operam com baixo custo, para se instalar no Brasil. E isso, com certeza, a partir do momento que você tem um aumento, né, da quantidade de empresas aéreas operando, aí, consequentemente, nós teremos um aumento da concorrência e teremos, por consequência, a redução do preço das passagens. O que nós não podemos é esquecer que ainda estamos vivenciando um período pós-pandemia, tá? E nós ainda temos a questão hoje momentânea da guerra da Ucrânia com a Rússia, né? O que elevou absurdamente o valor do barril do petróleo, que, como todos sabem, corresponde a 50% dos custos de uma companhia aérea. Então fica difícil nesse momento você pensar numa redução de passagem, né, quando você tem esse aumento desenfreado do preço do petróleo que gera o querosene para as companhias aéreas. Doutor Vitor, a sua opinião, a gente vai judicializar? Aliás, só para complementar antes do questionamento, nós estamos com uma informação aqui, o nosso repórter Rodrigo Viga, que nos informa aqui que o Conselho da Petrobras está reunido nesse momento virtualmente. Essa reunião teria começado por volta das 4 horas da tarde para discutir a possibilidade de um novo aumento nos combustíveis do Brasil. Nós estamos falando também de querosene de aviação. Doutor Vitor, como é que é possível? O senhor acha que isso pode ser judicializado, independentemente de qual seja o resultado do veto presidencial no Congresso? Sim, evidentemente o acesso ao Poder Judiciário ele é liberado para tanto empresas quanto consumidores.
E o resultado dessa apreciação do veto pelo Congresso também pode ser objeto de questionamento no Poder Judiciário. Mas é importante que nós tenhamos em mente que, nessa matéria, nós precisamos também respeitar as prerrogativas do Congresso Nacional, né, no sentido de que esse é, de fato, um mercado regulado e nessa matéria, especificamente, há a possibilidade de intervenção congressual, né, ou seja, o Congresso pode arbitrar a formatação aí desse produto, né, e o fez, decidiu fazê-lo, né. Essa é a opinião do Congresso Nacional. Então, acredito que seja possível, sim, a judicialização, mas eu penso que o próprio Poder Judiciário vai ter essa sensibilidade, né, respeitando as competências constitucionais e a decisão soberana do Congresso.